Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta terça, o nosso telejornal com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E o retorno das atividades culturais trouxe um suspiro para o turismo. Só que em São Paulo, a FEComércio apontou alta de mais de 80% nas atividades do setor. Pensando na economia, só em março, o turismo nacional faturou 43% a mais do que no comparativo com o ano passado. Índices que, segundo a Câmara, apontam a importância de ampliar os investimentos na área. Com a vacinação avançada, aos poucos a vida vai voltando ao normal após 2 anos de pandemia. Primeiro foi o comércio e agora é o setor de turismo que começa a sentir o impacto econômico do retorno das atividades. Esse é um cenário que pode ser explicado em números. Segundo o levantamento da FEComércio, o turismo brasileiro faturou mais de 15 bilhões de reais em abril deste ano, representando um aumento de 47,7% em comparação ao mesmo período de 2021. O mercado aquecido tem sido positivo também para o setor em São José, que tem como um dos principais atrativos o City Tour, retomado após o fim das restrições impostas pela pandemia. E tem sido muito bom, muito positivo essa retomada do City Tour na versão ônibus, porque os grupos estão saindo completos, a família, o turista conhece um pouco mais da nossa cidade e a gente consegue preservar essa memória tão rica que nós temos aqui em São José dos Campos, tanto cultural quanto ambiental. Atualmente, a cidade está elaborando um plano diretor para direcionar as ações com o objetivo de melhorar o turismo no município. Diversas audiências públicas foram realizadas no ano passado para colher opiniões e sugestões de moradores e empresários do ramo. O distrito de São Francisco Xavier foi um dos locais que sediou uma dessas audiências. E a região é uma aposta da cidade para o fomento do setor. Nós procuramos trabalhar São José dos Campos de uma forma integrada com São Francisco Xavier, ou seja, o turista que permanece, que vem realizar algum negócio, que vem para algum evento em São José dos Campos, existe uma oferta também do destino de São Francisco Xavier, né, um destino de relaxamento, de contemplação. Então, o turista que vem para São José dos Campos, que fica durante a semana, ele tem a possibilidade de estender mais 2 dias aí no final de semana e curtir a Serra, e curtir o nosso distrito de São Francisco Xavier. E quem também comemora a retomada do turismo é o comércio. Para Eliane Maia, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José, a circulação de turistas na cidade deve refletir na contratação de funcionários para o setor de vendas. E a expectativa é que esta alta seja constante até o Natal. Tem muitas lojas, inclusive, que já estão contratando mais funcionários, já estão melhorando o seu time ali, porque já está tendo uma demanda maior, e isso é muito bom. Então, esperamos que até o Natal a gente tenha tanto aumento de vendas, aumento de turismo, aumento de contratação, e isso refletindo para a nossa cidade aqui também. Autor de projetos aprovados em plenário que incentivam o turismo religioso e esportivo na cidade, o vereador Marcão da Academia destacou que São José tem capacidade para abrigar turistas em diversos segmentos. São José ele apresenta isso, dá oportunidade a qualquer tipo de turismo. É uma cidade ampla, que ela tem vários segmentos que consegue agregar. Então a gente aqui trabalhando sempre para que isso seja fomentado na nossa cidade através do poder público. Para o parlamentar, também é papel da Câmara ajudar no fomento ao turismo na cidade com o debate e a criação de projetos de lei que ajudem o setor. A Câmara ela tem que criar projetos de lei, políticas públicas em parceria com o Executivo para que fomente o turismo na nossa cidade, independente de qual tipo de turismo. São José dá muita oportunidade e a gente tem que oferecer isso. Então a Câmara Municipal sempre atenta para poder elaborar projetos que possam beneficiar cada vez mais o turismo na nossa cidade. A expectativa da cidade é que com o setor de turismo mais movimentado, outros ramos da economia também sejam beneficiados, gerando renda e oportunidades para todo o município. São José dos Campos está com uma agenda bem intensa de grandes eventos. Isso é muito positivo para o turismo. Isso significa que vai gerar renda para a hotelaria, vai gerar renda para os nossos bares e restaurantes, para os nossos motoristas de aplicativos, para os nossos taxistas, enfim. É toda uma cadeia produtiva do turismo que há de ser beneficiada pela retomada dos grandes eventos.
E vamos falar de emprego aqui no Boletim? Sempre bom, né? Pois é, para você que está em busca de uma recolocação, agora é hora da gente conferir as vagas de trabalho disponíveis no PAT. Isso a gente acompanha na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para armador, assistente de vendas, atendente comercial, auxiliar de açougue, auxiliar de instalador de câmeras, balconista, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheira, eletricista de manutenção, instalador de piscina, leiturista, mestre de obras, montador de esquadrias, motorista entregador, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de obras, repositor, técnico de manutenção em restaurantes, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de embalador, montador e operador de telemarketing ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a diabetes é uma doença séria que afeta mais de 500 milhões de adultos no mundo. E não só adultos não, viu? Segundo o Ministério da Saúde, só aqui no Brasil, cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes também sofrem com a doença. Para o diagnóstico precoce, conhecer os sintomas é fundamental. Nesse sentido, a Câmara defende a importância de ampliar a conscientização sobre a diabetes e também a garantia do acompanhamento médico. O Antônio tem 9 anos e é portador da diabetes tipo 1. Apesar da pouca idade, ele já tem consciência dos cuidados necessários e se preocupa em monitorar a alimentação. E às vezes, quando eu quero algo muito bom, tipo, eu quero um bolo e mais 5 beijinhos em uma festa de aniversário. Eu não posso. Quer dizer, eu posso, mas daí eu tenho que aplicar insulina, mas é normal eu ter que aplicar insulina na minha vida de diabetes. A minha mãe tem que ver a quantidade de carboidrato que tem e também, depois que eu como, ela tem que ficar vendo minha glicemia para ver se não abaixa, se aumenta muito. Se abaixar muito, ela me dá mais alguma coisa. Se aumentar muito, ela me dá insulina para baixar. O diagnóstico do Antônio veio em 2019. A Micheline, mãe dele, achou que havia algo errado quando o filho começou a perder peso e fazer xixi na cama. Ela o levou ao hospital e depois do teste de glicemia, os médicos constataram a diabetes. Chegou lá, já deu 380, quase 400. De lá ele já não saiu. De lá eles já me orientam. Olha, mãe, ele não pode sair. Seu filho tem diabetes tipo 1. E aí, lá, sim, eles foram sentar comigo, me explicar o que era o diabetes, desenharam para mim o diabetes. E aí eu fui entender o que estava acontecendo com o Antônio. O Antônio está entre as mais de 1 milhão de crianças e adolescentes menores de 20 anos que convivem com a diabetes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No ranking global de casos, divulgado todos os anos pela Federação Internacional da Diabetes, nosso país ocupa a 3ª colocação, perdendo apenas para Estados Unidos e Índia, o que reforça a necessidade de políticas efetivas para acompanhamento e controle da doença. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou a má absorção da insulina, que é aquele hormônio que regula a glicose no sangue e que garante energia para o organismo, elevando os níveis de açúcar no corpo. Os principais sintomas estão na sede excessiva, vontade frequente de urinar, alterações no apetite e perda de peso, mesmo se alimentando. Já a diabetes tipo 2, que costuma dar sinais no início da adolescência, tem sintomas bem parecidos, mas pode se manifestar também por meio da visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar e formigamentos. Infelizmente, o diabetes tipo 1 ele não é prevenível, né? Então, a criança já nasce com uma predisposição para o diabetes e, por alguma razão, uma autoimunidade ocorre e
vai destruindo o pâncreas da criança. Então, não tem prevenção no diabetes tipo 1. Já no tipo 2, que pode ocorrer, esse sim, com atividade física, evitar o sedentarismo e o excesso de peso, pode ajudar na prevenção. O que muita gente não sabe é que fatores econômicos, ambientais e genéticos estão direto ou indiretamente ligados aos casos de diabetes. Ou seja, o problema é muito mais amplo do que se imagina. E no caso das diabetes tipo 1, que atingem até mesmo recém-nascidos, a prevenção ainda é considerada um problema. Mas manter um hábito de vida saudável, com alimentação regrada e exercícios físicos, pode ajudar a diminuir o problema. E para quem convive com a doença, a doutora Flávia garante, seguindo as orientações médicas, que é possível ter uma vida normal, sob controle. Uma vez feito o diagnóstico do diabetes e uma vez a família entendendo todo o processo de como funciona o tratamento, a criança pode ter uma vida completamente normal, tá? Então ela pode fazer as atividades que ela deseja, participar das atividades que ela deseja, sabendo controlar a sua glicemia e fazendo o controle da glicemia sempre que necessário. Membro da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Zé Luiz argumenta que a diabetes é uma questão de saúde muito séria e é preciso apostar em políticas públicas de prevenção e também ampliar as informações sobre a doença. Nós podemos avaliar novas legislações, podemos estar mais atentos, inclusive, ao orçamento e também aqui como legisladores e pessoas representantes de nossa comunidade, levarmos essas informações à população, porque muitas coisas que acontecem é necessário um trabalho preventivo, um trabalho de comunicação. O parlamentar ainda defende um planejamento público para que os portadores da doença tenham acesso aos medicamentos e, consequentemente, ao tratamento. Dentro desse planejamento, você vai ter as várias rotas, né, os diversos serviços, e aí você vai, inclusive, aferir aqueles que precisam ser implementados. É onde entra aí os orçamentos que nós votamos ao final do ano, as indicações que os vereadores fazem, ou seja, de repente se percebeu que tem um problema de medicação, né, medicamento aí dos pacientes. Ou seja, a gente pode fazer indicações para que o município forneça e trabalhe dotações orçamentárias maiores para esse tipo de situação. E passado o susto inicial de saber que o filho é portador da doença, a Micheline, que conhecemos no início da reportagem, também aposta na informação e deixa um recado para as mães que, assim como ela, enfrentam esse desafio diário. O que eu falaria, por exemplo, para uma mãe que acabou de ter um recém-diagnóstico? Isso acontece muito das mães me procurarem, né? Porque não é uma coisa comum. Meu filho tem bronquite, tem asma, meu filho tem diabetes. Então, não é uma coisa que você acha em toda esquina. E o que eu costumo falar para elas, existe vida após o diabetes. E a primeira coisa a se fazer é estude sobre educação em diabetes. Faz um curso, tem na internet, tem muito material no YouTube, tem muita gente para se seguir no Instagram, muitos médicos, muitas pessoas que realmente levam a sério isso. Acho que o primordial é a mãe pâncreas, tá sempre fazendo a pontinha de dedo no seu filho, dando o tanto de insulina adequado para a sensibilidade que ele tem e nunca abandonar o tratamento. E como será que vão ficar as temperaturas na tarde desta terça e também amanhã? Isso a gente confere na previsão do tempo. A tarde desta terça-feira é ensolarada e não chove. A temperatura máxima é de 25 graus, mínima 9. Na quarta, o tempo permanece estável, com bastante sol e sem chuva. A temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima é de 13. E a gente fica por aqui com o boletim desta terça. Eu agradeço pela sua companhia e já adianto, hein? Às 2h30 da tarde tem o Hora do Esporte aqui na Câmara ao vivo. Um pouquinho mais tarde, às 4h, a gente começa a transmissão da sessão de hoje. Um abraço.